Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni, voluntária da casa, trazendo para vocês uma palestra tirada do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo o Espírito de Emmanuel. E Emmanuel começa a lição, pegando um trechinho da parábola das 10 minas. Diz assim: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas, capítulo 19, está no versículo 13. Aqui, eu vou ler a parábola toda. Algumas pessoas não conhecem, outras já esqueceram, Enfim, é sempre bom ler a parábola toda para a pessoa ter uma ideia, assim, depois quando o Emmanuel começa a discorrer a lição. A parábola é um determinado valor, a mina é um determinado valor em dinheiro que ele deu a esses servos. É bem semelhante à parábola dos talentos. Nessa parábola, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamasse aqueles servos, que ele tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com eles: tirai-lhe a mina e dai àquele que tem 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. E é interessante isso, porque ele pede que tire a mina do outro que tinha 10, que não fez nada, e dá àquele que já tem. Então Deus age da mesma forma com a gente. Ele nos dá uma determinada quantia, assim dizendo,
que é tudo que a gente adquire aqui, fora aquilo que a gente já vem ao nascer, o corpo, a alma, as nossas potencialidades de desenvolver tudo. E aí ele pede que tire do que tem, mas que não soube aproveitar, e dá àquele que já tem e que soube multiplicar. Isso é, se a gente não soube administrar o pouco que recebemos, como que ele vai nos dar mais ainda se a gente não sabe administrar? Por isso ele tira aquilo de nós e dá para o outro que tem e sabe aproveitar a oportunidade e sabe o que fazer com aquele valor, né? Então, comentando um pouquinho sobre o trechinho, né, lido aqui, que ele chamou os servos e deu as 10 minas para negociar até que ele volte. Nós também temos deveres a cumprir, né? Deveres espirituais. Ele nos dá essa oportunidade, a uns dá a mais, a outro dá a menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. E por que não dizer também a necessidade de cada um, né? Então, do que ganhou mais ou menos, temos sempre que aproveitar as oportunidades, ou mesmo que a gente tenha recebido só uma mina, que é um valor menor do que aqueles que ganharam a mais, ou talentos, temos oportunidade de estar multiplicando, né, duplicando aquele valor, aquele bem recebido de alguma forma e poder apresentar para ele algo a mais do que a gente recebeu e não ficar com medo de enterrar ou então simplesmente embrulhar num guardanapo e depois devolver, né? Cabe a nós, né, já que cada um recebeu a sua mais ou menos, cabe a nós utilizarmos essa mina ou esse talento da melhor maneira possível. Não importa também se foi muito ou pouca, né? O que importa é que a gente recebeu e viemos aqui nessa vida para usar, negociar da melhor maneira. E a pergunta que fica é: como estamos usando essas nossas minas ou talentos, né? Será que estamos prontos para caso o Senhor nos peça contas? Será que vamos ter multiplicado, né? Ou será que vamos devolver da mesma forma que a gente recebeu essas minas ou talentos? As minas ou talentos são todos os dons que Deus nos deu. Os dons naturais, materiais e espirituais, como por exemplo o corpo, a alma, os 5 sentidos. Podemos aprender, raciocinar. Deus nos dá certas habilidades, né, recursos, dinheiro, né? Tudo isso são minas recebidas. O mais pobre, né, o mais humilde, recebeu pelo menos uma mina, um talento que seja, e deve, através disso, né, a partir daí, trabalhar para se melhorar, né? E daí dar esse resultado final a Deus, o que conseguimos fazer de bom para nós, para o próximo, agindo sempre dentro dos preceitos cristãos, né? Dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos de Jesus. A lição começa Emmanuel falando assim: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus.
Então precisamos ter a madureza, a maturidade e nos preocupar também com as coisas espirituais, não somente as coisas materiais que são passageiras e emprestadas por Deus. O que é importante é o que é espiritual, o que a gente leva. Só que ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber de atos religiosos. Quando a gente começa a falar, quando a gente começa a dizer algum trecho do Evangelho, falar de Jesus, muitos acham chatos, acham a gente chata, acham que isso é coisa só de dirigente de casa espíritas, de padre, de pastor. E aqui na lição está dizendo que não, que todos nós devemos agir dessa forma, né? Atos religiosos não precisa ser aquelas pessoas que vão para as ruas com a Bíblia embaixo do braço, gritando em praça pública. Pode ser nas pequenas coisas do dia a dia. Emmanuel, ele continua assim: por enquanto o mundo exige apenas, testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso, mas todo mundo tem oportunidade de agir corretamente, e mesmo essas pessoas que estão nessa posição não são pessoas perfeitas. Todos nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, e estamos aqui para trabalhar isso, né? Aí ele continua dizendo: os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Então, ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos e temos a oportunidade de serem melhores. E as oportunidades estão aí no dia a dia, na família, com os amigos, no trabalho. Todo trabalho que a gente faz com amor, com carinho, que faz por caridade sem receber nada em troca, né? Auxílio ao próximo, não pensando no material, mas sempre no espiritual. A gente vai estar ganhando, né? Vai estar agindo dentro do que está escrito aqui, fazendo trabalhos espirituais, né? E é tudo isso que vai fazer com que a gente se aproxime mais de Deus. Emmanuel continua aqui na lição dizendo: urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Então não vamos esperar que só o pessoal da igreja, o pessoal do templo religioso, dirigente da casa espírita, é que deve ter sempre aqueles atos religiosos. E sim, nós também. Cada um, todo mundo. É como ele diz aqui: indistintamente, todos os homens. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalho espiritual na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor
foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Então, quando você é pai, quando você é mãe, você tem sempre que estar fazendo e agindo de modo para que o teu filho saiba e receba aquela educação que você quer, no exemplo sempre do pai e da mãe. Então, mesmo que você não seja, vamos supor, uma pessoa honesta, é uma pessoa que mente, que fala mal da vida dos outros, você tem que fazer um esforço para que a criança não perceba que você é assim e sempre agir da melhor forma possível, agindo corretamente. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vivo fornecendo equações de progresso para melhorarem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e também o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Tudo que a gente adquire aqui foi dado por Deus, né? Então, valores para a gente administrar, para a gente usar como tiver que ser usado e depois devolver. E o que interessa, o que importa, o que vai valer no final é o que a gente fez de melhor, o que a gente leva. E vai ser esse resultado, essa conta aqui que a gente vai ter que prestar depois. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então o que vale não é a nossa vontade. A gente quer uma coisa, mas na verdade Deus não quer isso e não foi para isso que a gente veio. Eu gosto muito de falar de Paulo de Tarso. E aqui também cabe falar dele, porque até o encontro dele com Jesus ali em Damasco, é como se ele tivesse recebido muitas minas, muitos talentos para serem administrados, mas que até ali ele estava enterrando, justamente fazendo o contrário daquilo que ele poderia fazer, perseguindo os cristãos, torturando e matando. Aí quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco, aí ele passou a multiplicar tudo que ele recebeu. E aí foi um dos maiores, um dos grandes divulgadores, né, dos ensinos aí de Jesus. Então que possamos também pegar um talento, a mina que recebemos do Pai, para administrar aqui, utilizar da melhor forma. Quando voltarmos e termos que prestar contas, a gente pode apresentar o melhor que a gente pôde fazer. Porque o nosso esforço também conta muito, né? Os menores atos do dia a dia. A viúva, por exemplo, que colocou lá as moedinhas como oferta, em vista, assim, na vista de Deus, valeu muito mais do que todos aqueles que estavam colocando até ali a sua oferta, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então ela deu com amor, deu por caridade, deu tudo que tinha. Então a gente pode também, tem muitos aí que a gente pode se espelhar neles, fazer o melhor que a gente pode. E é isso que eu tinha que passar para vocês dessa lição. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Até uma próxima. Fiquem todos com a paz de Jesus.
Graças a Deus.